Gente, amigos e amigas, programa Elucidações Espíritas. Vamos até a cidade de Tupã, estado de São Paulo. O nosso orientador, o nosso professor, o nosso orientador espiritual hoje é Valci, da cidade de Tupã, estado de São Paulo, né? Valci Silva. Ele que é psicólogo e vem com um tema muito importante mesmo, né? Que é tema Família, o desafio de todos os tempos. Querida Valci, seja bem-vindo e agora eu vou fazer pergunta para ti, tá bom, campeão? Baseado naquela palavra sua que você falou que a família é um ponto de reencontro, você quer dizer que nasce, morre, reencarna de novo, volta para a mesma família? Em regra geral, sim, mas há casos, naturalmente, em que nós constituímos um novo grupamento familiar. Mas o que seria esse novo grupamento familiar? Será que aquela pessoa com quem eu me uni, ela é nova para a minha experiência espiritual ou ela já faz parte do meu passado espiritual? Essa é uma resposta difícil de se ter, de se obter, porque talvez isso interferisse, digamos, né, no ponto de vista daquilo que é necessário aquele casal viver e vivenciar. Eu creio que pela percepção da lei espiritual, que é a lei de causa e efeito, nada é novo para nós no sentido de uns e outros. Apenas não temos a recordação, a memória do passado que nos uniu ou não. Mas eu acredito que essas uniões elas se dão até o tempo necessário de que aquele casal sublima realmente os seus débitos, as suas dificuldades, as suas limitações. Porque, em geral, para reforçar, né, quando a gente reencarna e se une a alguém, nós vamos viver, possivelmente nessa união, provas e expiações compartilhadas, vínculos conflituosos do passado, diferenças de evolução espiritual, é natural, interferência de espíritos desencarnados na nossa vida, missões diferentes muitas vezes, enfim. Nós teremos aí uma gama de possibilidades para acertar. Por isso que esse reencontro ele é fundamental e é divino, que é a oportunidade de unir as divergências, as diferenças, vamos dizer assim, as quais nós ainda precisamos fazer. Não tem escapatória, vamos dizer. Mas eu não compreendo a lei espiritual, eu não sei nada dela a respeito, eu não sou espírita, eu não conheço, né, isso tudo. Não altera, porque nós estamos falando aqui de uma lei natural, nós não estamos falando de uma lei humana, de uma lei propriamente, digamos, criada pelo homem, mas sim pela divindade. Esta é a grande verdade, né, na realidade. Valci, você como psicólogo me fala o seguinte, olha só, os pais de hoje são diferentes dos pais de ontem. Os pais de ontem era mais duro, né? Podia até falar que era mais rigoroso na educação, né? Os pais de hoje estão meio frouxos, né? Mais no banho-maria. O diálogo hoje está prevalecendo do que o do endurecimento, aquela imposição que os pais tinham. Hoje é mais conversa, Valci. As crianças que estão reencarnando hoje é diferenciada também, esses espíritos, são os mesmos espíritos, porque antigamente os pais eram tinham mais um poder sobre as crianças, sobre os filhos, exigia mais. Hoje os pais parece que exigindo pouco e os meninos estão soltos. É porque esses espíritos estão chegando mais evoluídos, ou os pais estão mais evoluídos? Como psicólogo, o que você me fala? Vamos aqui fazer uma observação importante. Os nossos avós e até os nossos bisavós, vamos pegar 2 gerações para trás, os pais, 3, né? Os pais nossos, os avós e os bisavós. Eles vinham de uma era, digamos assim, de rigidez, de moralidade, de costumes, de valores, de crenças. Era tudo muito, digamos assim, enquadrado numa regra severa, rígida. E nem por isso a humanidade deixou de viver os graves problemas que vivemos. Nem por isso deixamos de ter crimes, violências, guerras, enfim. E o que aconteceu no passar dessas 3 gerações? Do bisavô para o avô,
para os pais. Obviamente, os tempos foram se modernizando, a ciência se apresentou mais facilmente a todos nós, as crenças religiosas se difundiram mundo afora e houve uma mudança considerável de comportamentos, crenças e valores dos nossos bisavós para os nossos pais, que por sua vez tiveram que enfrentar um mundo de grande transformação, de grande mudança, de grandes alterações, né? Dado inclusive ao boom da ciência, que veio trazer conhecimento rápido, imediato, ligeiro, vamos dizer assim. Mas esses pais, eles não tiveram oportunidade, os nossos pais especificamente, oportunidade de ir para a universidade, de estudar, de se formar, e eles então nos educaram de alguma forma entre a rigidez do passado e a flexibilidade do presente. Nisso, perdeu-se um pouco a autoridade dos pais. O papel dos pais ficou meio em segundo plano, nesse contexto, pela confusão de compreensão e entendimento do que é a educação. Os pais tinham temor de serem muito severos, muito rígidos, ofender o filho, magoar, ou coisa que valesse. Surgindo a modernidade, que é a era digital, né, da qual todos nós estamos em curso, tudo ficou mais flexível, mais facilitado. Mas não quer dizer que ficou melhor, quando se diz que ficou mais facilitado, porque abriu um campo e um acesso à informação, ao conhecimento, que esses pais, por exemplo, não têm esse poder de conhecimento, essa capacidade. E hoje, né, o pequenininho celular que todos nós carregamos no bolso hoje, né, da criança ao idoso, abriu-nos um mundo fantástico, mas ao mesmo tempo de muitas informações preocupantes, realmente para o jovem adolescente e a criança que não sabe lidar com isso. Então, esse intervalo de mudança comprometeu um pouco a realidade. Esses espíritos que são os nossos filhos do presente são os mesmos espíritos de todos os tempos, como somos nós, mas vivendo num outro tempo de um mundo de revolução, né? De revolução tecnológica, se a gente observar bem. Se nós pegarmos as 4 revoluções que houveram no mundo, 1700, 1800, 1900 e de 2000 para cá, que é a chamada quarta revolução, que é a tecnológica digital que nós vivemos, pensa bem, do tempo que nós tecíamos roupa, né, tricotando para roupa industrializada. Esse pulo é assustador em termos de progresso de tecnologia que a humanidade não conseguiu acompanhar, especialmente os nossos avós e pais. Então perdeu-se a autoridade um pouco dos pais, com permissividade, com liberdade excessiva. O papel da família é muito questionado na sociedade hoje em razão de muitas questões críticas. Por exemplo, a honestidade e o caráter da verdade fica em jogo quando o pai e a mãe têm essa postura, educam o filho nessa postura, mas lá fora ele vive sobre a mentira, ele vive sobre a falsidade, sobre a máscara social hipócrita. Então, o que depõe contra o processo de educação dentro da família é muito grave. Mas isso tudo é fruto de quem? De nós, os seres humanos, naturalmente, de nós, espíritos encarnados. Dalci, essa resposta tem que ser mais rápida. Dalci, então, o pai hoje, por exemplo, o filho hoje que teve um pai rígido, ele tendo filho, ele não consegue manter a mesma postura que o pai dele tinha. Consegue ou não consegue? Isso é relativo de grupo familiar para grupo familiar. Lembra que nós falamos na nossa fala inicial de pais empáticos, amáveis, resilientes, que dialogam? Tem filhos mais nessa condição. Quando está presente a rigidez, o autoritarismo, nós temos filhos rebeldes, né? Não é fácil para os pais lidar com a adolescência, por exemplo, que é a fase crítica da rebeldia. O que é a adolescência na visão espírita? Então vamos, outra pergunta. O meu avô, por exemplo, se ele tivesse que agora tendo filho, o critério que ele ia usar com os filhos não era o de antigamente, seriam os atuais. Se ele fosse usar os recursos de antigamente, não funcionaria de qualquer forma, porque as crianças de agora elas têm uma visão de liberdade, de possibilidade, bem distinta da criança que era filha do nosso bisavô. Muito diferente. Ele não conseguiria. A modernidade, ela trouxe, inegavelmente, benefícios, maravilhas para o mundo, mas trouxe a contrapartida de lidar de forma adequada com isso. Mas você como profissional da área, me diz o seguinte:
O filho quer sair para madrugada, o pai fala, não vai. E ele enfrenta, o que tem que fazer? Não tem nada que fazer, né? Está. Tudo começa na pequena infância, de como a família conduz o respeito, a autoridade, a liberdade, como ela sabe dizer não, como ela, por exemplo, enfrenta o desafio da criança já rebelde, né? Se o lar é capaz de dialogar, e o que significa dialogar no lar? É o processo democrático no lar. O pai fala, mas o filho pode falar também, porque em muitos lares o pai fala e não permite a fala do filho. E aí nessa brincadeira, o filho pensa assim, quando eu crescer, eu vou fazer o que eu quero e que o meu pai não deixa fazer agora. Então, se houver um diálogo e houver a apresentação àquele jovem das implicações dos atos dele, das atitudes dele no mundo lá fora, é possível permitir que ele saia. E se ele cometer equívocos e enganos, então ele tem que ter, na proporção do erro e do engano, o castigo adequado. Não existe educação sem repreensão ou castigo, não existe isso. Agora, se os pais abrirem mão de punir o filho pelos erros que ele comete, então aí ele está permitindo o filho, né, fazer o que bem quer, o que bem entende, sem o devido respeito à autoridade. E aí ele não vai respeitar a autoridade como a entidade, a instituição, a sociedade, ele não vai respeitar. Então tudo nasce na organização do lar, no diálogo. É preciso falar, determinar regras, mas é preciso ser flexível para que o filho fale e flexibilize também a regra. Tá. Tarefa fácil? Nem um pouco. Tá, vamos para o meio espírita. O casal é espírita, tem filhos, 2 filhos. De repente, quando chega na adolescência, ele não vai, quando chega na idade de adolescente, ele já não vai mais para ser espírita. Onde foi o erro? Levou quando criança, né? Até na gestação a mãe estava levando junto com o pai. Aí leva na evangelização. Depois, na adolescência, ele não vai mais. As mocidades espíritas estão vazias. Onde está o erro? É um erro ou é, na verdade, uma consequência da realidade que nós estamos vivendo? Vamos exemplificar. Meus 2 filhos, que hoje já são adultos, inclusive eu já sou avô, tenho uma netinha com um deles e o outro ainda não é casado, participaram comigo em todo o processo de crescimento, desde a infância, da evangelização espírita infantil, pré-adolescência, adolescência, participaram comigo de Comenoesp, de encontros, de tudo que você possa imaginar que se possa fazer dentro do movimento espírita. Naquela ocasião eu era presidente da USE Tupã, então tudo que havia movimento, toda a minha família de então participavam unidos. Naturalmente os filhos adquiriram, né, a maturidade, a vida adulta. Hoje eles são independentes em todos os sentidos que a gente possa dizer, moral, intelectual, financeiro, administram a própria vida, a própria existência. Então aí é que entra o papel da família. Os meus filhos não deixaram de compreender e seguir a doutrina espírita. O mais velho frequenta, inclusive, na cidade de Curitiba, onde mora, o centro espírita. O mais novo não o faz, mas ele é portador de todos os princípios da moralidade que o lar lhe proporcionou, que a vida espiritual lhe ensinou. Então ele é um indivíduo respeitoso, educado, colaborador, empático, solícito. É um trabalhador exemplar no seu espaço de trabalho. Por quê? Porque ele aplica o conhecimento e a vivência. Por que em muitas famílias isso não ocorre? Um vai para o caminho, o outro não vai, ou porque nenhum deles vão? Porque em algum momento estes jovens, em razão da sua percepção do mundo, a sua percepção da realidade, eles entendem que eles não precisam frequentar o movimento espírita ou a casa espírita para serem cristãos. Esse é o ponto. Se eles são cristãos, mesmo não participando em qualquer crença religiosa, então eles estão bem formados do ponto de vista da cristandade. Mas se não praticam, então eles estão em falha com o livre-arbítrio deles, que a vida lhes permite, a lei lhes concede, a lei divina naturalmente, de fazer aquilo que acha melhor. E naturalmente, todos nós arcamos com os atos do nosso livre-arbítrio. É essa a verdade. Mas na família, desde pequeno, é preciso compreender e conversar que, em algum momento,
vocês poderão assumir o espaço, o tempo e a compreensão e a crença e a religiosidade que queiram. Isso é fundamental dizer às crianças, o que não é dito geralmente. E aí vem a surpresa, o filho não vai mais ao centro espírita, os pais ficam em pânico. Não quer dizer que ele não vá ao centro espírita, que ele vai ser um mau sujeito, vai ser ruim, vai ser... Não, em absoluto. Se a família deu o senso moral adequado, o diálogo, o amor, a empatia e a religiosidade, eles vão ser bons cristãos, mundo afora. Valci, mas as mocidades, se ficar vazia, quem vai ser os substitutos dos mais velhos, do pessoal da madureza na casa espírita, se não está tendo a mocidade? Eles não estão indo... Parece que os filhos de espírito não vai para frente. O que é isso? É assim, grande parte dos centros espíritas hoje não tem mocidade, mas veja, uma maioria de centros espíritas tem. Isso é muito comum nos interiores. Eu moro no interior do estado de São Paulo, eu moro em Tupã, e hoje eu divido a minha vida com a cidade de Rancharia, por isso que eu falei para você que eu trabalho na Casa Espírita Joana d'Arc, onde eu sou um dos diretores da casa, em Rancharia e não mais em Tupã, porque estando dividido, eu optei por ficar num único local de movimento espírita, porque senão fica muito difícil tocar a vida naturalmente, né? Ou seja, lá nós não temos mocidade. Já tivemos, mas no momento nem evangelização temos. Das 4 casas de Rancharia, nenhuma delas tem mocidade ou evangelização. Isso é comum no interior dos estados do Brasil. Por quê? A imensa maioria dos nossos filhos não vão viver naquele lugar. Os meus mesmos não vivem mais aqui. Está em Curitiba, está em Paraguaçu, adultos. Então o jovem sai para ir para a universidade, uma grande parte deles naturalmente, né? Não todos. Os que ficam geralmente continuam na casa espírita, adultos já, mas o jovem que vai estudar fora, muito raramente ele vai conseguir estudar e frequentar a mocidade local. Por quê? Porque a faculdade lhe toma muito tempo. Meus filhos estudaram em faculdades praticamente de tempo integral, então fica difícil para eles. Mas veja, se a base foi boa, não há problema. Se ela não foi, há. E como é que nós vamos tocar o movimento espírita? Aí é que está o segredo. O movimento espírita precisa se renovar de tal modo, e a gente não conseguiu isso ainda, o movimento espírita fora no Brasil todo, com exceção de algumas poucas áreas de atuação do movimento, a continuidade dos diretores, daqueles que vão dirigir a casa espírita, né? Esta semana mesmo nós fizemos lá um trabalho na casa, lá numa reunião, e chegamos à conclusão muito curiosa. Toda a diretoria do centro espírita são de aposentados, inclusive eu. Apesar que eu continuo ativo no trabalho ainda, mas eu já me aposentei do ponto de vista legal. A minha nova companheira, que é a Neide, que é de Rancharia, por isso que eu me divido com a cidade de Tupã e Rancharia, é também trabalhadora do centro espírita. É a única da turma que não é aposentada. Os demais são, né? Temos adultos jovens por lá. E o trabalho da casa espírita, neste caso, quando não tem mocidade para dar sequência, precisa angariar, no bom sentido, trabalhadores espíritas adultos e formá-los para dar continuidade. É o que hoje nós fazemos isso no Joana d'Arc. Nós estamos formando trabalhadores, dando a eles espaço, que eles são frequentadores da casa, naturalmente, né? E nós estamos dando a eles espaço de participar, no momento como voluntários, de diversas atividades e preparando-os para futuramente assumir a direção da casa. Muitas casas no interior do estado de São Paulo trabalham assim. Eu já participei de muitos eventos na região e essa realidade é comum no interior. Já na capital de São Paulo, por exemplo, para falar do nosso estado aqui, assim como Uberlândia deve ter também, muitos centros têm mocidade, juventude e têm evangelização infantil. Aí é que está, o movimento espírita precisa ser dinâmico, ele precisa ser esperto no bom sentido, né? Valci, parece que assim, a cabeça do dirigente da casa espírita, ele facilita, ele não está dificultando a entrada do jovem na mocidade espírita, aquela dificuldade de integrar ele, de ser participativo. Isso aí já é antigo, que jovem e madureza não ficavam muito juntos. Por exemplo, você deve ser dirigente de uma casa, você que é dirigente meio quadradão, que o jovem não pode tocar violão, não pode ter um grupo de canto, ou você é liberal assim para o jovem fazer peça de teatral, grupo de canto, o que você me fala? O tempo em que eu fui dirigente de mocidade espírita aqui na cidade de Tupã por 15 anos, tudo isso era concedido.
Por quê? Porque é uma forma de você motivar o jovem, uma forma dele expressar as suas habilidades, as suas capacidades. Nós trouxemos por exemplo, nós fizemos uma Comenoesp aqui em Tupã, faz alguns anos já, e na época nós trouxemos o Plínio Oliveira para participar do movimento, do evento. Não sei se você conhece esse ator, é um músico espírita profissional, o camarada é fantástico. Aliás, ele vai voltar agora na nossa região em junho. Ele vai vir em Tupã, vai vir em Rancharia, Prudente e Dracena, o Plínio, né? Nós estamos organizando essa jornada com ele. Caiu um pouco por terra esse conceito de que as casas espíritas dificultam a vida do jovem, porque eles perceberam em muitos lugares, né? Isso tudo depende do lugar que nós estamos falando, que o jovem precisava desses atrativos, que é típico do seu momento, para poder participar da casa espírita, né? Tudo que é possível permitir e for realizar quando o jovem quer teatro, música, dança, é necessário dar o espaço apropriado para eles, né? Do contrário, nós não vamos ter mocidade realmente, de fato, não vamos ter. Mas por mais que dê esse espaço, que eles tenham essa possibilidade, por exemplo, a mocidade espírita do Kardec, do tempo em que eu estava lá, nós tínhamos evangelização infantil em 3 estágios, pré-mocidade e mocidade. Olha que importante. Hoje só tem um estágio de infância e um estágio de mocidade. Os meus filhos fizeram parte desse processo. Não estão mais aqui. Assim como os pais, os filhos do fulano, do ciclano, do beltrano, que também foram embora. Percebe? Então, a realidade mudou. Nós não temos universidades aqui em Tupã, por exemplo, na nossa região, boas no nível de formação. Então, eles vão embora. O meu mais velho foi se formar na PUC de Curitiba, em Engenharia da Computação. O mais novo foi fazer advocacia na Universidade Estadual do Paraná, que era uma universidade pública. Aqui em Tupã tinha uma faculdade particular, mas de nível questionável. Ou seja, olha quantas nuances, quantas variações tem para a casa espírita formar ou não formar infância e juventude. São muito complexas hoje. Muito bem. Valci, agradecemos sua participação. Jesus te ilumine e te proteja. E em outro momento você retorna com outro tema. Tá bom, meu amiguinho? Eu agradeço a você, agradeço aos nossos internautas, aos telespectadores, ao seu programa, à sua equipe. Estou à disposição. Quando necessário, estou às ordens. Bem, fique com Deus. Um forte abraço. Gente, estamos indo embora. Obrigado. Semana que vem tem mais. Se Deus quiser, Ele quer um forte abraço a todos. Lembrando que você pode ser um doador, um colaborador da Clínica Jesus de Nazaré. Entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Vale a pena você fazer suas doações. Você pode ligar para marcar visita, levar as doações pelo telefone 3235-8010, 3234-8716. Gente, um forte abraço.